Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento o irmão de casa também, que está assistindo aí pela live. Depois de um tempinho afastado, vamos dizer assim, uma licença, né? Voltando aí. Amém? Abra a palavra de Deus em 2 Pedro, no capítulo 2. Vamos ler bastante versículo desse capítulo 2 aqui. O tema da mensagem é sendo verdadeiramente livre. Amém? Como esse é um ano que vai exigir muita a palavra de ordem e unidade, nós precisamos estar sempre vigiando, né? Vigiando para que a gente não cometa nenhum tipo de pecado que nos afaste da comunhão do Senhor e com os irmãos, principalmente da igreja. Como é um ano que nós precisamos estar muito em unidade, então o Satanás vai atacar nesse ponto para que a gente possa ficar afastados. Amém? Então, muitas vezes, nós pensamos que somos livres no Senhor, mas nós estamos presos ainda em cadeias, em correntes, usando muito não julgueis para não ser julgados, para que o nosso pecado de estimação continue aqui, debaixo do nosso braço. Então, a mensagem principal vai ser essa, para que a gente afaste esse tipo de pecado na igreja. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pula para o verso 10. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, ao ponto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas festas quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis do pecado. Iludem as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes, de vaidade, e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam a fugir do que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. Misericórdia. Pedro aqui não economizou nas palavras, nem um pouco. Ele praticamente reservou esse capítulo inteiro, o capítulo 2, para explanar a respeito dos falsos profetas, dos sinais deles, mentirosos, da destituição do Espírito Santo neles, de uma falsa liberdade. E
São palavras fortes, duras, mas que cabem no nosso contexto hoje em dia, como igreja, falando como igreja. E no domingo foi ministrada uma palavra com o título Está em Suas Mãos. E o que nós iremos ver hoje ainda vai continuar em nossas mãos, amém? Vai depender apenas de nós seguirmos o que está saindo do trono de Deus para a igreja, amém? E a igreja brasileira hoje, infelizmente, a maioria cabe nessa descrição de Pedro. Assim, dominados por um espírito maligno, não pelo espírito verdadeiro do Senhor, eles prometem liberdade, porém faz com que essas pessoas vivem escravas do pecado. E essas pessoas, por estarem escravas do pecado, elas vão caminhando anestesiadas para o inferno, sem sentir dor alguma. Isso é um grande problema. Digo anestesiada porque no caminhar delas, aparentemente está tudo bem, porque os líderes fazem com que elas imaginem que estejam bem. Amém? Porque esses líderes apenas cegam o entendimento, cegam a visão dessas pessoas. Entendeu? E infelizmente acontece isso muito na igreja brasileira hoje. E para a glória de Deus, a geração eleita está aqui para combater isso. Nós estamos aqui e fazemos parte daquela verdadeira igreja, sem mácula, sem dor alguma, amém? Aquela que Cristo vai vir buscar, glória a Deus, e nós estamos aqui para continuar nesse caminho, amém? E a igreja precisa de cada um de vocês para que isso aconteça. E nos versos 2 e 3, que eu quero citar aqui, no verso 2, na minha versão fala, seguirão as suas dissoluções, mas tem outras versões, não sei se é a sua, mas eu tenho uma outra Bíblia bem antiga, com uma linguagem bem antiga, que fala práticas libertinas, ou seja, que vem de libertinagem. E a gente costuma até falar muito, não confunda liberdade com libertinagem, que são palavras totalmente opostas, são um antônimo da outra, amém? Porque libertinagem, o que significa? Baseado no que a Bíblia nos diz, é uma busca desenfreada por prazeres carnais, sem restrições morais ou éticas. Então, o que muitas pessoas hoje fazem na verdade, elas praticam a libertinagem. Elas não têm pudor nenhum, nem no altar do Senhor. O que elas mais procuram é apenas, realmente, de fato, é prazer carnal. É estar na igreja, com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Trazer o mundo para dentro da igreja, né? E convertendo, em vez de converter o mundo está convertendo a igreja, né? Fica ao contrário aí o negócio. E no verso 3, ele cita também, no verso 2 ainda, ele cita blasfemando o caminho da verdade. Esse caminho, no verso 15, ele cita o caminho de Balaão, né? No verso 15 ele diz assim, eles deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão. O que é esse caminho de Balaão? Balaão, ele tinha um dom de profecia. E quem segue o caminho de Balaão faz o mesmo que ele cometeu. Ele pega esse dom e começa a fazer comércio. É o que muitos líderes hoje fazem. Pega o dom que Deus deu, e o dom é irrevogável, não tem como tirar, e ele começa a fazer comércio desse dom. Começa a virar, a igreja começa a virar uma empresa para ganhar dinheiro, e não para salvar almas. Amém? E nós entendemos que o evangelho não é o nosso negócio, é a nossa vida. Então nós temos que fazer ao contrário do caminho de Balaão. Pegar o nosso dom para o reino de Deus, utilizar para salvar vidas, diferente do caminho de Balaão. Amém? E no verso 3, ele diz, na minha versão aqui, ele fala que por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Tem outras que falam comércio de vós, fazer comércio de pessoas. E outras falam mercadorias com palavras fingidas. Amém? Qualquer uma delas cabe no contexto, tá? De hoje em dia. E realmente, existe um grande comércio da fé. Né? Como eu falei, eles cegam o entendimento das pessoas e as pessoas ficam ali seguindo esses líderes como se fossem zumbis, né? Obedecem a todo o comando dele. E eles acabam realmente fazendo um comércio dessas pessoas, porque é uma mercadoria que vai para o inferno na cabeça deles, entendeu? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, com o comércio da fé.
eu esqueci agora qual que é o capítulo, mas os evangelhos falam que uma hora que Jesus chegou à entrada do templo, eles estavam comercializando. Inclusive cita, né, a pomba, né? E a pomba representa o Espírito Santo. Então, hoje em dia, existe muito comércio do Espírito Santo nas igrejas brasileiras. Eles usam para ganhar dinheiro e não para salvar almas. Então, isso acontece muito e nós devemos tomar muito cuidado. E nós estamos aqui, como eu falei nisso, para combater isso, para trazer realmente o verdadeiro evangelho. Amém? E nós aqui, como citei, nós somos embaixadores de Cristo para confrontar esse falso evangelho e trazer luz para as pessoas, né? Nós devemos ser aqui sal e luz para as pessoas de fora, para que elas possam realmente vir e conhecer ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Nós devemos trazer essas pessoas através realmente apenas da palavra. Não com algum incentivo que ela vai ganhar alguma coisa, que a vida dela vai ser melhor. Ela tem que realmente, uma verdadeira conversão é quando ela reconhece o Senhor pelo que Ele é e não o que Ele pode fazer. Porque quando a pessoa vem por coisas, os pés dela não estão fortalecidos na palavra. Ela rapidinho vai cair. Amém? Então nós devemos ser sal e luz aqui na terra. E, como eu falei, a geração eleita, realmente uma igreja verdadeira, porque saem daqui palavras verdadeiras. Nós percebemos aqui que tudo que sai desse altar aqui, ele serve de alimento para que a gente possa caminhar juntos. Amém? E, por mais que nós estamos na igreja toda quinta, todo domingo, e participamos de tudo, ouvimos a palavra, isso não quer dizer que nós estamos imunes ao ataque de Satanás. Ao contrário, nós viramos cada vez mais um alvo. Amém? Então, nós sempre vamos ser um alvo de Satanás quando nós estamos no caminho do Senhor. Amém? Quando nós estamos em unidade, nós sempre vamos ser um alvo de Satanás. Conforme eu já falei aqui, eu acho que o pastor José Francisco já falou também, e outras pessoas falaram, se sua vida está muito tranquila, sem nenhum problema, cuidado que talvez você não está no caminho certo, tá? Satanás está do seu lado, andando abraçado com você e você nem sabe, entendeu? Porque nós sempre vamos ser alvos de Satanás. Amém? Vigie para que isso não aconteça. E como devemos vigiar todos os dias, a luta ela é diária, assim como Paulo descreve em Gálatas 5,17, né? Que ele cita que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então nós sempre vamos ter essa luta diária. A carne sempre vai tentar vencer o nosso espírito. E o nosso espírito quer estar em comunhão com Deus todos os dias. Ela não vai querer vir no culto. Ela não vai querer vir numa reunião de oração. Ela não vai querer vir em qualquer coisa ligada à igreja, a algum evento da igreja, alguma programação da igreja. Inclusive comunhões também. Amém? Então, essa é a luta diária. E nós devemos tomar muito cuidado que o nosso espírito possa prevalecer sobre a nossa carne todos os dias. Amém? Não é porque você está em Deus que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer e nós devemos lutar. Isso é uma luta diária. Isso nunca vai acabar. A não ser que até Jesus voltar, né? E Romanos 7, pode abrir em Romanos 7, ali Paulo, é um capítulo ali que Paulo ele descreve uma experiência pessoal para os romanos. Ele descreve uma experiência pessoal a respeito da luta das duas naturezas nossas, a caída e a divina, ou seja, a carne e o espírito. Ele descreve muito bem essa luta. E no verso 17 e 18 que nós vamos ler, diz assim, Romanos 7, 17 e 18. De maneira que agora já não sois eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Essa é a vontade da carne, essa é a vontade da natureza caída. Mas no início do capítulo 8, no verso 1 e 2, ele dá uma solução para que a gente possa enfrentar isso todos os dias, uma forma de combate. No capítulo 8, no verso 1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Ou seja, é sempre estar em comunhão com o Senhor, com Deus, com a igreja. Amém? Com os irmãos. Isso é uma forma de combater isso. Amém?
E também quero citar aqui agora o verso 19, volta lá em 2 Pedro, no verso 19 ele diz algo muito interessante, que ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. O homem que é vencido pelo pecado, ele sempre vai se tornar escravo dele. Amém? Então, quando a gente não consegue vencer o pecado, a gente sempre vai ser escravo dele. E somente o Senhor para nos libertar. Amém? A gente sempre vai andar com esse pecadinho de estimação enquanto a gente não colocar diante do Senhor e a gente lutar contra isso também. Amém? Porque não basta apenas a gente orar e buscar o Senhor. Você também tem que querer isso. Você tem que largar isso também para que você possa se livrar de uma vez desse pecado. As igrejas que eu citei, que a maioria do Brasil, que tem esses líderes, infelizmente, eles são escravos de pecado. Eles são escravos do pecado. Eles são escravos de Satanás, quando eles fazem isso. E, falando como a nível de igreja, não de líderes, mas nós aqui como igreja, como irmãos, não estou falando de quem está ministrando aqui, mas de uma pessoa qualquer da igreja, irmãos, no geral, nós devemos tomar muito cuidado, para que a gente não se levante um contra o outro. Como eu falei, esse ano é um ano de unidade. Então Satanás vai atacar isso na gente. Um se levantando contra o outro. Amém? Tome muito cuidado. Provavelmente domingo vai ter Santa Ceia. E sempre é falado aqui no altar. Eu já vou adiantar o que o pastor vai falar domingo se tiver Santa Ceia. Você tem que estar em comunhão com Deus, com a igreja e com os irmãos. Você entendeu? Para você tomar a Santa Ceia? Tá? Você tem que estar em comunhão com os irmãos. Se por acaso você está com algum problema com o irmão e você costuma tomar a Santa Ceia, corrija, conserte antes de domingo, tá? Porque como Paulo fala para os coríntios, quando você faz isso, você toma juízo para si. Assim como, agora esqueci o nome, meu Deus do céu. Judas, um nome tão fácil de lembrar. Judas fez, esse é fácil de lembrar. Judas fez na ceia com Jesus. Ele tomou o cálice e o pão estando em pecado. E imediatamente Satanás tomou conta dele. Amém? Então, se você está com algum problema com o irmão e você costuma tomar Santa Ceia, corrija, peça perdão. Como também o pastor já falou várias vezes, mesmo que você acha que está certo, pede perdão. De sua parte, corrija para que você possa ficar em comunhão e estar apto a tomar a Santa Ceia. Amém? Ninguém vai proibir você de tomar a Santa Ceia, mas é avisado. Amém? Então, devemos tomar muito cuidado, porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Tá? Não podemos ser soberbos, achar que nós estamos acima de algumas pessoas. Não, nós somos aqui todos iguais e nós devemos respeitar uns aos outros. Amém? E sempre estar em comunhão e unidade. Se a gente tem problema com o outro, basta conversar, uma conversa basta. Amém? E agora também, se atente ao verso 20, que diz assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. O que ele está dizendo aqui? A pessoa que conhece ao Senhor, conhece a palavra de Deus, porém ela prefere estar em pecado. Ela conheceu, ela participou da mesa do Senhor, mas em certo momento ela se desviou do caminho, assim como Judas, que eu citei aqui, e faz com que outras pessoas se desviem também. Aqui Pedro fala, o estado dela é pior do que a pessoa do mundo, porque ela conhece a verdade, ela conheceu a verdade, ela experimentou a verdade, porém ela decidiu viver na mentira. Isso é pior do que o seu estado original. O que é o estado original? A pessoa do mundo que não conhece a Cristo ainda. Então, essa pessoa, ela se torna um estado pior do que o primeiro. Amém? E como se tem, muitas pessoas estão nessa situação hoje em dia.
E nós devemos tomar cuidado para que a gente não entre nessa situação. Amém? Glória a Deus. E como eu citei aqui em Judas, né, Iscariote, tem uma passagem em João 12, Mateus 14 e Mateus 26, conta a mesma história, que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele vai na casa de Simão em Betânia, e ali Maria, junto com Lázaro, ela pega um bálsamo muito precioso, uma fragrância forte, e é muito caro, ela começa a lavar os pés de Jesus. E ali, só João cita Judas, né? Marcos e Mateus falam que alguns discípulos reclamaram, mas João cita bem explícito, Judas Iscariote, aquele que ia trair Jesus. João cita isso bem enfático. Ele reclama, fala, não, isso aí poderia ser vendido, está desperdiçando, poderia ser vendido e doar para os pobres. O problema é que Judas, ele cuidava dos dízimos das ofertas, era o tesoureiro da igreja, né? E ele era, ao mesmo tempo, ladrão, porque ele roubava o dinheiro que era do Senhor. Então, ele ali se desviou do caminho, ele andou com Jesus, conheceu a verdade, mas decidiu viver na mentira. Né? E ele ali foi apenas um hipócrita, um falso, porque ele estava falando isso apenas para ele meter a mão no dinheiro. Apenas para fazer isso. Então, tomamos muito cuidado para nós não termos a mesma atitude de Judas. Tá? Ser hipócrita, falso, ser uma pessoa, na frente da pessoa ser uma, mas só que nas costas ser outra. E abra em 2 Coríntios, no capítulo 3. Domingo foi cantado aqui um louvor, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que ele foi cantado. Uma música que eu gosto muito, escuto bastante, que é Estamos de Pé, do Marcos Salles. Eu acredito que foi a primeira vez que foi cantada. Eu falei 3, é capítulo 4, tá? Capítulo 4. E o começo dessa música aqui é os versos que eu vou citar aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim vós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais, as que se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Nós somos chamados a viver em unidade através da graça de Deus. Dessa forma nós conseguiremos ser livres. E esse texto aqui, essa parte, define muito bem isso. Olha só, no verso 11, ele diz assim: assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. A nossa vida com Jesus não vai ser sempre uma florzinha, não. Paulo, em outra passagem também, em Romanos, Davi, nos Salmos, ele cita: por amor de Deus, nós somos postos à morte todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós somos como ovelhas destinadas a matador, assim como Jesus foi, como cordeiro. Nós somos como ovelhas destinadas a matador todos os dias, por amor do Senhor. Mas, nós temos uma promessa, e a promessa é que Ele vai vir nos buscar. Amém? Essa é a promessa que nós devemos ter em mente todos os dias. Amém? E, nessa música que eu citei, tem uma parte que ele fala que os leões não pararam a igreja do Senhor. Antigamente,
logo depois da igreja primitiva, ali no livro histórico de Atos, as arenas, ele jogava os cristãos para serem mortos por leões, devorados por leões, né? E mesmo assim não parou com a igreja do Senhor. Não acontece hoje em dia mais isso, né? Jogar pessoas nas arenas para os leões comerem. Porém, essas igrejas, esses povos que Pedro citou aqui, que fazem isso hoje em dia, no mundo espiritual isso acontece, infelizmente. Esse é o mundo espiritual. Leões devorando as almas, devorando o espírito dessas pessoas todos os dias. Pedro fala, compara, 1 Pedro 5,18, ele compara Satanás a um leão. Ele só compara, porque só parece, né? Porque o verdadeiro leão é Jesus, mas ele só compara, que ele anda ao redor rugindo como um leão, procurando a quem tragar. E essas pessoas todos os dias eles dão brechas para que Satanás possa tragar. Então isso acontece no mundo espiritual todos os dias. Satanás devorando esses espíritos, essas pessoas que pensam que estão servindo a Deus. Estão no templo todos os dias, mas infelizmente elas vivem na mentira. E o problema de maioria desses líderes é levar outras pessoas com eles. Eles não se contentam apenas eles viverem na mentira, eles fazem com que as outras pessoas vivem na mentira. Eles ajudam Satanás no trabalho dele, né? Porque Satanás já sabe que está condenado. E o trabalho dele é levar o máximo de pessoas junto com ele. E essas pessoas acabam ajudando Satanás, né? Sendo instrumentos de Satanás, infelizmente. E deixa aberto aí agora em Gênesis 31. Porque hoje Deus quer colocar uma pedra para separar aquilo que é pecado da nossa vida. Aquilo que nos atrapalha a viver em igreja. Aquilo que nos atrapalha em viver em comunhão, em unidade. Amém? E eu quero falar dessa pedra. Está em Gênesis 31. Gênesis 31, ele conta a história da fuga de Jacó, de Padã-Arã. Porque ali, só para resumir, o que eu quero está bem no final do capítulo 31. Está lá no verso 48. Aqui, Jacó ele percebe que Labão já não está mais olhando ele como antigamente. E ele também escuta os filhos de Labão falando que Jacó pegou tudo que era do pai dele, de Labão. Ele chega para suas duas mulheres, né, Jacó e Lia, explica a situação. O Senhor também em sonhos fala com ele, para que ele possa voltar para a casa do seu pai, em Canaã. Ele explica a situação para as filhas, e elas entendem a situação, e de madrugada ele junta tudo, né, todos os seus familiares, os seus servos, todos os animais que ele conquistou ali, né, que o Senhor ajudou ele a ter, né, porque ele explica a situação ali que Labão, ele muda o salário de Jacó várias vezes. Ele trabalha 14 anos por duas filhas e mais 6 anos ainda. Ele trabalhou por 20 anos e ele mudou o salário dele várias vezes, e o Senhor sempre esteve com ele. Foi crescendo, e Labão já começou a desconfiar dele, que ele estava roubando. Mas na verdade era o Senhor que estava engrandecendo Jacó naquele lugar. Mas o fato é que ele pega, um dia de madrugada, pega e foge, sem avisar Labão, né? Ele junta tudo ali, dá linha na pipa e vaza. E 3 dias depois, Labão descobre. Labão fugiu com tudo, Jacó fugiu com tudo, as suas coisas e as suas filhas. Ele pega os seus irmãos, os seus filhos, e sai à procura de Jacó. E depois de 7 dias ele consegue encontrar. Ele tem um encontro com Jacó. Só que antes, em sonhos, o Senhor falou para ele: você não vai fazer nada com Jacó, nem bem nem mal, simplesmente nada. Ele encontra com Jacó,
e ali ele discute com Jacó, só que eles entram num acordo, ali, e ali eles levantam uma pedra, para servir ali, como um altar. No verso 48 diz assim, disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso foi chamado Galaed, foi também chamado Mispa, porque disse, atente ao Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Eles colocaram ali um montão de pedra, e ali eles fizeram um acordo, você não passa para cá, e eu não passo para aí, encerrou o acordo. E o nome, e Labão cita ali no verso 48, este montão seja por testemunha entre mim e ti, por isso foi chamado Galaed. Então, essa pedra está servindo de testemunha entre nós e o Senhor, para que a gente possa, a partir de agora, tomar cuidado com esses pecados. Amém? E no verso 49 também foi chamado Mispa, porque ele diz, atente ao Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Então, essa pedra também vai se chamar Mispa, para que a gente, como igreja, sempre esteja em unidade, e principalmente quando nós estivermos apartados um do outro, longe um do outro, para que não haja nenhuma desavença, para que não haja nenhum problema entre os irmãos, para que não haja nenhum tipo de fofoca, para que não haja nenhum tipo de dissolução entre os irmãos. Então, o Senhor está colocando essa pedra hoje, chamada Mispa, para que a gente possa estar sempre em comunhão, em unidade, e principalmente quando nós estivermos apartados um do outro. Amém? E também ela serve como testemunho entre nós e o Senhor. Amém? Se você diz amém, porque você concorda. Glória a Deus. Aleluia. Somente assim, nós possamos ver realmente o que está escrito em Malaquias 3. O que está escrito em Malaquias 3:18, que diz assim, e outra vez vocês verão a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Essa palavra se cumprirá em nossas vidas, se nós seguirmos a partir de agora fielmente isso. Amém? Para que realmente nós possamos andar em unidade. Porque aquele que não quer servir, aquele que não quer andar com Deus, o próprio Senhor vai tirar. Nós não precisamos fazer força. Amém? Não precisamos entrar em contenda. Nós não precisamos entrar em fofocas, ou rebeldia, ou divisão. Amém? O próprio Senhor vai retirar. E essa palavra de Malaquias 3:18 vai ficar visível para todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa é a palavra dessa noite. Eu peço que você fique de pé, para que a gente possa orar. Amém? E essa pedra chamada Mispa, o Senhor colocou entre nós hoje, para que a gente possa, para servir de testemunho entre nós, e principalmente quando nós estivermos apartados um do outro, assim como aconteceu com Jacó e Labão. Glória a Deus, aleluia, e eles puderam seguir os seus caminhos. Amém? Feche seus olhos para que a gente possa orar, buscar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui te agradecer, te louvar, Pai, por essa palavra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu sei que o Senhor, Pai, falou com o teu povo hoje. O Senhor ministrou a tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa marcar no coração de cada um, Pai, que assistiu hoje, Pai, seja presencial, seja pela internet, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra, Pai, Deus possa, Deus entrar, Pai, e realmente ser como uma espada, Pai, para dividir, Pai, aquilo que não está certo e aquilo que está certo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada um possa entender, compreender, Pai, e levar a sério, Pai, tudo o que foi dito nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada um, Pai, possa sair daqui, Pai, nessa noite, Pai, Deus, com a certeza, Pai, que o Senhor, Pai, está conosco, Pai, oh Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, irá nos ajudar a andar em unidade, Pai, em nome de Jesus, sem entrar em desavença com ninguém, Pai, com os irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa igreja, Pai, possa sempre estar em unidade, Pai, possa sempre estar em comunhão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Deus, que Satanás, Pai, tudo aquilo que Satanás intentar, Pai, contra nós, contra essa igreja, Pai,
Deus, que possa perecer, Pai. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada do inimigo, Pai, terá êxito contra nós, Pai. Ela irá cair, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que cada um de nós, Pai, possamos ser realmente, Pai, aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Possamos ser sal, possamos ser luz nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que esta igreja, a geração eleita, Pai, a cada dia mais possa crescer, Pai. Deus, em graça, em conhecimento, Pai. Deus, e adicionando, Pai, aquelas pessoas que serão salvas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Deus, por essa palavra de hoje. Eu te agradeço, Pai. Deus, porque o Senhor, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Pai, Deus fez maravilhas no nosso meio hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, e que a partir de hoje, Pai, através dessa pedra que o Senhor colocou, Pai, nós possamos, Pai, Deus, tirar, Pai, todo pecado, Pai, todo pecado que está debaixo de nossos braços, Pai, e se livrar de uma vez por todas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Jesus, Pai, entre agora com provisão em cada um de nós, Pai, e arranque, Pai, tudo, Pai, Deus, que é contra a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para que essa igreja possa viver em comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nada atrapalhe, Pai, Deus, a comunhão, Pai, a unidade, Pai, dos irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai, através, Pai, do Teu santo nome, Pai, te agradecendo, te louvando, Pai, e engrandecendo o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é o único digno, Pai, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, não há outro igual a Ti, não há outro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor continue falando com cada um aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a palavra não morra aqui, que ela continue viva, Pai, no coração de cada um, Pai, que assistiu, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço e te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus e aleluia.